Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutora Ivênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Espero que tenham passado uma boa semana, que esteja tudo em ordem na vida de vocês. Doutora Ivênia, acabei de pegar aqui o nome do filme que eu falei em off para a senhora. É Diana Newad. Deixa eu tirar o fundo aqui. Diana N-Y-A-D. Ô, Luiz, depois me passa no Zap, viu? Nossa, é demais. Eu tô assistindo. Tá bom. É uma senhora, imagine, 178 quilômetros, só consegue nadar tudo isso? Não, imagina, esse ano eu nadei pouco, eu estou completamente destreinada. Doutora Ivênia Prada, Sim. A senhora passou vários eventos, vai conseguir fazer todos esses eventos, doutora Ivênia? Olha, eu estou pedindo a Jesus... Antes de começar o programa aqui, ainda fiz uma prece, eu disse, Jesus, me ajuda aí, através dos amigos espirituais, a ter condições de fazer esse programa, de cumprir os compromissos que eu tenho, porque eu não ando essa Brastemp não, viu, Luiz? Ah, é? Não, e eu tenho tido, assim, um pouco de labirintite, e eu tenho aquela síndrome das pernas inquietas, as minhas pernas andam mais inquietas do que... Deixa a senhora ficar aí, deixa ela dar uma volta por aí. Mas tudo bem, eu fico lembrando de Chico Xavier, imagina que sofreu tanto, tinha tanto problema orgânico, tantas dores, trabalhava. Eu convivi com a doutora Marlene Nobre, viajei com ela para a Europa desde 2008, até ela desencarnar em 2015, e eu acompanhei quantas vezes ela fez a viagem inteira, às vezes de 25, 30 dias, com dores. Uma vez ela teve uma dor de dente e chegou na Alemanha, a Fernanda, que é a nossa companheira lá, brasileira, casada com alemão, levou a doutora Marlene no dentista dela, radiografou tudo. Ela tinha um implante dentário no molar, e estava infeccionado. Acontece que isso precisa de uma cirurgia. E não tinha como fazer isso lá. Bom, a doutora Marlene viveu todo o período, que foi de uns 30 dias eu acompanhando, tomando Novalgina todo santo dia, né? Nossa, Outra vez ela tinha dor no quadril, outra vez ela foi uma vez para a Europa com o braço quebrado. Olha, mas ela tinha, assim, uma determinação, né? Então, eu tenho em quem me espelhar, né? Para falar, olha, tudo bem, eu não estou, assim, tinindo hoje, não estou me sentindo super bem, mas dá para fazer alguma atividade, né? E a gente fazendo o trabalho, a gente se sente melhor, impressionante. Tem que trabalhar, porque se jogar, não dá, né, doutor? Não dá. Olha, eu nessas minhas várias décadas de vida, eu aprendi assim, você vai ficando idoso, você tem duas opções. Ou você domina o corpo, ou ele te domina. Impressionante. Essa hora, por exemplo, era umas 10 horas, eu levanto muito cedo. Me deu uma vontade, assim, de sentar num sofá, deitar um pouco. Eu falei, não, sabe de uma coisa? Não vai deitar, não vai sentar em sofá nenhum. Vamos fazer alguma coisa. Porque senão o corpo quer sentar em sofá, quer deitar o dia inteiro. Não dá, não. Olha, nós tínhamos uma pessoa também que nos deixou ao mês passado, a Terezinha Sardano. Nossa Senhora, Terezinha Sardano, lá de Santo André. Nossa! Esposa do Miguel, que exemplo de conduta, de trabalho, né? Uma das fundadoras lá da creche Amélia Rodrigues. Nossa, uma pessoa notável. Eu ia lá fazer os trabalhos, eu vi aquela mulher subindo a escada. No entanto, ela não queria, porque não queria que colocasse um elevador lá. Ela queria subir a escada. Aí foi conversado, os médicos conversaram, falaram, vai chegar um tempo que não dá mais para se... Mas ela ia todo dia lá. Mas, Luiz, uma coisa que eu estou aprendendo e quero passar para os ouvintes é assim,
a gente, por exemplo, o meu caso pessoal, a minha cabeça, o meu pensamento está na faixa dos 40 anos, assim. Eu sempre fui super acelerada, né? Faz uma coisa, faz outra, quer fazer outra, quer fazer outra. Agora, o corpo, que tem 84, não acompanha, não acompanha. Chega uma hora assim que você está. Então, o corpo, quando aparece labirintite, eu já sei, falei, passei do ponto, né? A gente precisa reajustar, então, as nossas condições mentais com as nossas condições físicas. É, a minha mãe, né, doutor Iberno, É. 92 anos, se deixar, ela vai caminhar, vai fazer. Não dá. Então, para mim está sendo um aprendizado muito difícil, sabe? Porque eu sou naturalmente acelerada. Mas eu preciso tirar o pé do acelerador, porque do jeito que eu estou vendo que eu estou passando do ponto, né? É tudo Doutor, aprendizado, né? doutor Ivênia, qual é o tema de hoje? Olha, a semana passada, para quem esteve aí no programa, eu comecei a tratar desse assunto da alimentação carnívora e alimentação vegetariana, fazendo uma reflexão segundo as chamadas, metaforicamente, simbolicamente, peneiras de Sócrates. Vocês lembram? Então, segundo a história desse grande filósofo da Magna Grécia Antiga, século V a.C., tudo que ele ia falar, tudo que ele ia fazer, ele passava antes por 3 crivos, as chamadas peneiras de Sócrates. A primeira era da verdade, a segunda da bondade, a terceira da necessidade. No programa passado, Luiz, a gente falou da primeira peneira, que era da verdade, e entramos na segunda peneira, que era da bondade, né? Bom, vamos retomar esse assunto, então. Então, é assim, para quem está entrando hoje, eu quero lembrar o seguinte, olha, na primeira peneira, que Sócrates perguntava, isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, corresponde à verdade? Então, em se tratando do nosso assunto aqui, que é comer ou não comer carne, eu faço a seguinte pergunta para a gente fazer uma reflexão se ela é verdadeira ou não, se ela corresponde a um fato verdadeiro. É necessário, é verdade que o ser humano precisa se alimentar da proteína animal, da carne dos animais? Não, isso não é verdade. Isso é um mito, é uma coisa que ficou assim tão estabelecida na cultura ocidental que todo mundo acha que se não comer carne vai ficar fraco, não é? Não vai se alimentar, não vai crescer. E isso é um mito, não é verdade. Por quê? O ser humano precisa, não é da proteína animal, ele precisa de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína. E essas moléculas, os aminoácidos, existem em trocentos vegetais por aí. Existe em alga, em levedura, em algumas culturas de bactéria, e em vegetais leguminosas. E a gente tem, portanto, outras fontes de buscar os aminoácidos que não na carne dos animais. Não é uma coisa boa? Né, Luiz? É uma coisa boa. É ótimo. Poupa os animais, então, de sofrimento. É. Na peneira da bondade, eu pergunto assim, porque Sócrates perguntava, mesmo que seja verdade, o que eu vou dizer ou vou fazer, vai estar inserido nesse ato um sentimento de bondade. Vamos supor, né, Luiz? Vamos supor, meus amigos, a gente sabe de alguma coisa que foi assim bem negativa no comportamento de um amigo, de um colega, é uma verdade. Agora, vale a pena você passar isso para frente? Você vai contar isso para outra pessoa, para outro amigo, vai pôr numa rede social? Para quê? Nisso estará inserido um ato de bondade? Então, mesmo que o fato seja verdadeiro, a gente precisa perguntar se nessa transmissão da informação, mesmo que seja verdadeira, está inserido esse contexto da bondade, né? E se tratando do nosso assunto aqui, comer ou não comer carne, eu quero lembrar o seguinte, olha, para a gente chegar a comer carne, os animais que são mais frequentemente utilizados são os bovinos, os porcos e os frangos, tá certo? Tem também os peixes, né? Mas é assim,
esses animais que são criados industrialmente para o abate e consumo, então vamos ver algumas coisinhas, né? Por exemplo, quando você está criando animais para o abate, então, nas raças de boi que tem chifre, quando lá no bezerro começa a crescer, começam a aparecer os brotos dos chifres, é comum se fazer a cauterização desses brotos do chifre com bastão de soda cáustica. É claro que os bezerros vão sofrer com isso, não é? Então eu pergunto, nisso está inserido bondade? Não, não. Os porcos são castrados sem anestesia, ainda quando muito pequenininhos, né? Então tem uma porção de coisas e que nós submetemos os animais para fins de abate e consumo que não tem nada de bondade. Por exemplo, os frangos. Hoje em dia, as grandes granjas produtoras de frangos de corte, né, que são aqueles que vão ser abatidos para consumo das suas carnes, os galpões, meus amigos, chegam a ter 20, 30 mil, 50 mil aves em cada galpão, não é? E eles são selecionados geneticamente de uma maneira tão intensiva que eles são abatidos aos 50 dias. Antes eles eram abatidos com 3 meses, 4 meses. Hoje em dia a seleção genética é tão evidente, é tão intensa, que eles são abatidos aos 50 dias, porque eles não aguentam mais nem ficar de pé. Porque os ossos vão ficando fracos, existe um grande desenvolvimento da massa muscular, principalmente dos músculos peitorais. E se a gente soltar esse frango na natureza, ele não vai sobreviver, porque ele está completamente adaptado a uma vida em confinamento e com essa finalidade, para ser abatido aos 50 dias, né? Então, nisso tudo tem ato de bondade? Não, não tem, né? Então, a gente está vendo que esse fato da alimentação carnívora também não passa pela segunda peneira de Sócrates, que é a da bondade, né? Mas isso é bem complicado para a gente trabalhar com isso, né, Luiz? O que você acha? Não é? É muito, muito complicado, né? Muito complicado, nossa, muito Aí complicado. as pessoas falam, como a gente já comentou aqui, né, doutor Iverê? É. Que eu vou largar a carne de um dia para o outro, né? A senhora já falou, né? Não pode, não. A pessoa que está convencida dos argumentos, do que a gente fala aqui, tem que fazer isso assim, progressivamente, vagarosamente e com a supervisão de um nutricionista. Porque tem uma coisa importante que é assim, pessoal. Olha, antigamente, por exemplo, na época de Kardec, na época daqueles pronunciamentos dos espíritos durante a codificação da doutrina, algumas informações que foram dadas a Kardec, né, como, por exemplo, na questão 723 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a carne nutre a carne. Então, alguns espíritas ficaram com a noção que a gente precisa comer a carne para nutrir a nossa carne, para cumprir a lei do progresso, mantendo os nossos níveis de energia e a nossa saúde, né? Mas, virando o século para o século XX, começaram a haver as pesquisas que acabaram nos mostrando, nos dando conhecimento dos nutrientes que compõem os alimentos que não se conheciam, esses nutrientes em meados do século XIX, né? Então não se sabia o que era proteína, o que era vitamina, o que era aminoácido, agora se sabe. Agora, em toda a primeira metade do século XX, foram assim numerosos os trabalhos de pesquisa que acabaram nos dando conhecimento da composição dos alimentos quanto aos seus nutrientes. Hoje, por exemplo, quanto a vitaminas, meu Deus, tem dezenas de vitaminas conhecidas. A vitamina C tem um papel, a vitamina A tem outro, a vitamina E tem outro, a B12, nossa, não é? Antigamente a gente não tinha esse conhecimento. Então, hoje em dia, com esse conhecimento dos nutrientes dos alimentos, o que é possível a gente fazer? Dietas, montar dietas apropriadas para cada necessidade.
Por exemplo, pessoal, eu sou idosa, eu estou com 84 anos, eu tenho um problema de uma malformação no meu pâncreas, eu já tive 3 pancreatites depois dos 70 anos, que é uma coisa muito grave. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha alimentação. Então, a minha nutricionista montou para mim uma dieta alimentar com os elementos que eu posso comer e que eu não ia tirando aqueles que eu tenho mais dificuldade para digerir. E essa dieta, então, atende às minhas necessidades, que são diferentes da necessidade de uma criança, de um adolescente que está em crescimento, de uma pessoa que tem uma cardiopatia, que é diabético, não é? Então, hoje em dia, nós temos essa facilidade de recorrer a outras fontes de alimento que não a carne dos animais, porque nós temos conhecimento dos nutrientes que compõem os alimentos, né? Agora, na doutrina espírita, tem uma porção de espíritos amigos que nos dão conselhos, querem ver? No livro Cartas e Crônicas do Irmão X, no capítulo 4, que se chama Treino para a Morte, está escrito assim: o lombo de porco ou bife de vitela não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Então, comece a renovação dos seus costumes alimentares pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Por quê? O cemitério na barriga, olha que expressão forte, hein? O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição, ou seja, do nosso desencarne, né? Então tem uma porção de gente, a gente não precisa ficar assustado com isso, não viu? Porque o próprio Emmanuel fala que nós precisamos de tempo para a gente fazer essa transição. Até porque o nosso perispírito, há centenas de anos, ele também está alimentado com esses eflúvios, né, da alimentação carnívora. A gente precisa fazer essa transição, portanto, quando quiser, e o momento de cada um é próprio de cada um, então nós temos que fazer essa transição gradativamente e com a supervisão de um profissional da área, né? Então é isso. Bom, então falando ainda dessa questão da segunda peneira de Sócrates, que é da bondade, também André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 4, ele está conversando com o instrutor Alexandre. E eles estão, então, vendo essa questão de comer carne, da abate nos matadouros, e André Luiz fica muito assustado. Então, Alexandre diz assim, olha, André, a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, já teria condições. Olha, esse livro é da década de 1940. Então, Alexandre está falando, já teria condições de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos da nossa alimentação sem recorrer às indústrias da morte. Olha, esses espíritos estão pegando pesado, não é, meus amigos? Porque, olha, o irmão X falou do cemitério na nossa barriga, né? Porque é verdade, a gente está comendo o cadáver dos animais, né? E Alexandre está falando, olha, nós não precisamos mais recorrer às indústrias da morte. Meu Deus, que expressão pesada, né? E ele continua, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis. Você sabe o que é verdugo, Luiz? Não. Quando aparecem essas palavras assim, eu gosto de perguntar para testar a idade de vocês, viu, meus amigos? O que é? Verdugo, né? São os perseguidores, as pessoas maldosas que causam, que através de atos cruéis causam sofrimento nas pessoas, né? Então ele diz, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis, ou seja, somos assim perseguidores cruéis, né? Então é bem por aí. Aliás, eu com os 84 anos, eu tenho uma porção de termos assim, né? Que quando eu estou com pessoas mais jovens, eu gosto de vez em quando de soltar um termo assim,
para testar a idade das pessoas, né? Uma vez, numa reunião lá na casa de uma das minhas filhas, ela estava recebendo um grupo de amigos lá, jovens também, formados em agronomia, como ela e o marido, e eles estavam fazendo lá, era uma força-tarefa para fazer a horta deles, né? Eles tinham mudado de casa, então ela fez uma mesa assim, com uma refeição, café da manhã e outras frutas, outras coisas, e o pessoal lá trabalhando. De repente, eu assim, só para brincar com eles, viu, Luiz? Eu disse assim, nossa, que azáfama! Você sabe o que é azáfama, Luiz? Eu me divirto, viu? Então, ninguém sabia o que era azáfama. Azáfama é um termo antigo que se usava para dizer assim, quando tem várias pessoas trabalhando ou conversando no ambiente, não fica aquele ruído de fundo, aquele zzz, né? Aquela coisa, um faz uma coisa, outro faz outra, outro te diz uma coisa, outro diz outra, o rádio está ligado. Então, esse som do ambiente, assim, essa coisa, essa movimentação, compõe a chamada azáfama, né? E eu gosto muito quando a gente está trabalhando em grupo, né? Nessa coisa que faz azáfama. Mas é brincadeira assim que eu gosto de vez em quando soltar para brincar com as pessoas e testar a idade das pessoas, né? O Luiz, como é muito mais novo, ele nem sabia o que era azáfama. E está dizendo assim que não sabia, né? Bom, então, pessoal, aí já fica sabendo o que é verdugo, né? E o que é azáfama. Olha que beleza! Quem lê os livros, por exemplo, de alguns psicografados pelo Divaldo, nossa Senhora, tem uns autores antigos que usam. Emmanuel mesmo tem termos assim muito. Ontem eu vi uma matéria, doutor Ivênia. Sim. O repórter falou que quando ele está na rua, que estava passando a última música que o John Lennon deixou numa fitinha cassete, né? Só que quando o John Lennon ele gravou essa música, ele tinha deixado a fita cassete em cima de um piano lá tal, e tinha um barulho lascado. Sim. Então, para tirar só hoje, a tecnologia só tira a voz, né? E tinha muito azáfamo. Como que é, doutor? Azáfama. Azáfama. Então, tinha muito azáfama. E o repórter falou, quando ele vai para a rua também, sim. Aí, se a emissora não tirar o azáfama, aí ninguém vai entender nada. Olha só, gostei, doutor Vênia. De vez em quando eu estou aqui falando, se eu abrir a porta aqui do estúdio, tem muito azáfama. Muita azáfama, É bom, hein, doutor? É esse barulho de alguém fazendo, de várias pessoas fazendo alguma coisa, aquela vai para lá, vem para cá, fala uma coisa, fala outra, né? Porque, e ao contrário, né, Luiz, da azáfama, por exemplo, eu fico lembrando, como esse final de semana, né, teve feriado prolongado aí. Então, atualmente eu moro sozinha, muito embora uma das minhas filhas seja minha vizinha, ela está sempre aqui, me dá toda assistência, mas tem momentos em que eu estou sozinha em casa. E no fundo do corredor que vai para os quartos, eu tenho um painel de fotografias, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, da minha família e tal. E eu fico pensando, meu Deus, cada momento da vida da gente, cada fase tem uma característica, né? Quando as crianças eram pequenas, a minha irmã morava ao lado com 3 filhos. Então, eram 7 crianças que viviam para lá, para cá, era o dia todo aquela coisa, aquela azáfama, aquela coisa. Bom, vão crescendo, sai um, sai outro, sai outro. Minha irmã se mudou para outra cidade e depois as filhas foram embora, cuidar das suas vidas. Há quase 4 anos meu marido faleceu e eu me vejo aqui sozinha nessa casa. Então, aquela falta desse ruído de fundo, né? Aquele silêncio assim pesado, é muito diferente desse ambiente da azáfama. E a gente viveu essa fase da azáfama e agora eu estou vivendo esse silêncio pesado, né? Sabe o que eu faço? Eu ligo a rádio.
Você quer coisa melhor, companhia do que a rádio, né? Ah, doutora Ivênia, Ah, a senhora rádio é sente uma a coisa falta, fantástica. a senhora sente a falta da azáfamo. É, a azáfama da família, né? Da família. Isso é muito bom. Bem, vamos continuar o nosso assunto, né? Então, na literatura espírita, ela nos dá, a gente vê uma série de informações que nos dão esse subsídio para a gente tentar não ser mais verdugo dos animais, não é? Então, por exemplo, a gente sabe pela questão 597 do Livro dos Espíritos que os animais são seres espirituais em evolução, não são coisas. Eles têm sensibilidade, eles têm memória, eles fazem associação de ideias, eles têm emoções. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Ô, doutora Ivênia, vou fazer uma pergunta. Os animais sonham? Sonham, sonham. E está cheio de trabalhos feitos na neurologia sobre o sono e os sonhos dos animais, dos seres vivos, tudo, em todo lugar está cheio. Tem um livro que é um dos principais livros que fala do sono e dos sonhos. Ele começa na apresentação dizendo assim, meus amigos, que na realidade nós nem sabemos, olha bem o que ele diz, nós nem sabemos se o nosso estado natural é o de sono, e de vez em quando a gente acorda para alimentar o corpo e reproduzir a espécie, ou se o nosso estado natural seria de vigília, de acordado, né? Tal é o desconhecimento que a gente tem desse fenômeno do sono e também dos sonhos, porque nós não nem sabemos direito porque nós dormimos, nós seres humanos e os animais. Agora, está cheio de trabalho em animais mostrando que o mesmo traçado eletroencefalograma de sono e sonho do ser humano, esse mesmo traçado se repete nos animais, né? Mostrando, inclusive, que eles têm sono REM. Porque quando você põe aqueles eletrodos na cabeça do ser humano, manda ele dormir, então a gente percebe que o sono tem 4 fases. Uma das fases é chamada sono REM, né? Que vem do inglês Rapid Eyes Movements, movimentos rápidos dos olhos. Nem são tão rápidos, mas quando a gente vê alguém que vai entrar no sono, ou então em alguns momentos do sono, a pessoa está com o olho assim, um pouquinho aberto, e você vê aquela pupila do olho vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, ele está em sono REM. E a maior parte dos sonhos, eles acontecem durante o sono REM. Por quê? Quando o indivíduo é acordado em diferentes fases do sono, quando acordado no sono REM, ele sempre relata que estava sonhando, né? Isso são coisas muito interessantes. Então, os animais sonham, sim. O cachorro sonha, porque ele Sonha. faz um barulhão, eu tenho que acordar ele. É. Eu acho que ele tem pesadelo. Pode ser. Ou então eles mexem, ele uiva, mexe as pernas como se estivesse correndo, né? Não, o meu fica assim. Ele deve estar lembrando de alguma coisa, né? Então, a literatura... De mim, não, senão ele tem pesadelo. Olha, também no Livro dos Espíritos, na questão 599 e 601, está escrito lá que os animais reencarnam e evoluem pelo processo reencarnatório. Olha a nossa responsabilidade, hein? Em sermos verdugos dos animais. Os animais são seres inteligentes. Kardec já fala isso em 1860 no Livro dos Espíritos. Os animais agem por instinto, mas também por inteligência. Isso está na Gênese de Kardec, capítulo 3, nos itens 11 a 13. E também, em algumas obras de André Luiz, eu vou citar 2. Em Mecanismos da Mediunidade, desculpa, acho que eu estou com soluço, no capítulo 4, olha, estou com soluço. No capítulo 4, André Luiz fala como o pensamento das criaturas se transmite. Então, ele diz assim, os seres da angelitude, quando a gente estiver nessa etapa, hein, Luiz, estaremos na angelitude,
O nosso pensamento vai se transmitir em raios ultra super curtos. Eu acho que eu vou fazer o programa da doutora Ivênia do domingo, que ela está rasgando o verbo hoje, viu? E a mente humana, Ah, continua André Luiz em Missionários da Mediunidade, capítulo 4, transmite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. Ondas curtas, ele fala, eu fiquei muito triste quando eu li isso. São assim, elas são expressivas de sentimentos muito, muito, muito nobres. Assim, uma coisa que você fica, nossa, extasiado, né? Mas ele fala que a maior parte de nós atravessa a encarnação inteira de 70, 80, 90 anos sem vibrar um minuto em ondas curtas, porque os nossos atos são mais grosseiros, né? Os nossos pensamentos não chegam assim a gerar emoções muito, muito, muito sublimes, né? Bom, mas a gente chega lá. E ele continua dizendo assim: os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Então, os animais pensam, né? Os animais pensam em ondas fragmentárias. Em outro livro, No Mundo Maior, capítulo 3, o mentor de André Luiz, que é Calderaro, ele diz assim: nos animais já existe o despertar da consciência, dependendo do nível evolutivo de cada um. Por exemplo, se você pegar um cão, um gato, uma lagartixa, uma ave, um macaco, cada um vai ter o seu nível de consciência despertado de acordo com o seu nível evolutivo, né? Mas os animais já têm nível de consciência. E ele faz uma coisa também no capítulo 3, o Calderaro, que eu fiquei extasiada. Acho que eu vibrei até em ondas curtas quando eu li isso, viu? Ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Aff, Maria, como isso é bonito. Sabe por quê? Lá na veterinária, eu trabalhei durante anos em neuroanatomia. O Luiz me acompanhou lá fazendo algumas sim. gravações, né, de palestras e de aulas. Então, eu acabei seguindo esse enunciado de Calderaro e fiz o meu estudo e cheguei à conclusão, nos meus estudos do cérebro humano e do cérebro dos animais, que Calderaro tem razão. Eu vou repetir: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Por quê? O modelo de construção, o modelo arquitetônico de construção do cérebro é o mesmo para todas as espécies que têm cérebro, inclusive o ser humano. Quais são as diferenças? Eu concluí: as diferenças são de natureza quantitativa, de quantidade de neurônios, e não qualitativa. Não é assim que o cérebro humano é de um jeito, o cérebro do cavalo, do cachorro, do gato é de outro. Não, é o mesmo modelo. O que varia é a quantidade de neurônios. Ô, Luiz, você lembra quando as crianças eram pequenas, você não comprava para elas um estojinho de madeira assim, com aqueles tijolinhos de madeira? Sim. Vamos imaginar que cada tijolinho daquele seja um neurônio. O neurônio é a célula fundamental do sistema nervoso. Aí, se você pegar assim, um pouquinho de tijolinhos, você faz uma casinha pequena, não é? Se Sim. você pegar mais tijolinhos, você faz uma casa maior. E se você pegar muitos tijolinhos, você vai fazer um grande castelo. Não é assim? O cérebro de todas as espécies que têm cérebro é assim. O modelo é o mesmo, a unidade funcional é a mesma, é o neurônio. Então, por exemplo, você pega o cérebro de um peixe, é pequenininho, tem poucos neurônios. Se você pegar o cérebro de uma ave, já tem mais. Se você pegar o cérebro de um mamífero, tem mais. Dentro dos mamíferos, os primatas têm mais, e dentre os primatas, o ser humano tem mais. Mas o modelo arquitetônico é o mesmo. Olha que beleza, não é? Então, hoje em dia, a neurociência está confirmando o que está escrito no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 3, Expressão de Calderaro. E a primeira edição desse livro, sabe de quando é? 1947. A neurociência de hoje
está comprovando o que está falado por Calderaro no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulo 3. Eu acho isso tão bonito, né? Isso é muito bonito, nossa, nem diga, isso é muito bonito mesmo. Bom, então, Luiz, eu acho que a gente pode, ainda tem tempo para passar para a última peneira de Sócrates, Sim, não é? tem muito tempo ainda, doutor Ivênia. Tem muito tempo, né? Pode ir. Então, olha, repetindo, a primeira peneira de Sócrates foi da verdade, a segunda da bondade, a terceira da necessidade. Então é assim, repetindo aquela primeira pergunta lá, há necessidade da gente continuar a comer carne dos animais? Não, não há. Agora, outra pergunta, há necessidade, é necessária a divulgação das informações que nós temos sobre esse mito que é comer a carne dos animais, da alimentação carnívora, e é necessária a divulgação das informações relacionadas à verdadeira natureza dos animais? Sim, não é? Então, nós temos que trazer informação. Aí a importância da rádio, meus amigos. Porque através da rádio, através de todas as formas de comunicação, seja uma aula, seja através de um livro, de uma entrevista, da rádio, que é um instrumento, assim, absurdamente importante. E eu dou o meu testemunho, sabe por quê? Quando eu era criança e quando eu era adolescente, ali até a década de 50, por aí, eu morava numa cidade muito pequena onde eu nasci, Itobi, na chamada Média Mugiana, lá para o lado de Campinas, depois de Campinas, entre Campinas e Ribeirão Preto. E não tinha televisão, né? Não tinha celular, não tinha essas facilidades que nós temos hoje na mídia. O que a gente fazia quando se levantava de manhã? Primeira coisa, todas as casas tinham rádio. Você levantava de manhã, ligava o rádio. E desligava o rádio quando você ia dormir à noite. Então, a nossa forma de comunicação com o mundo era através da rádio, né? Era através do rádio. Então, olha, a única estação que pegava bem lá na minha cidade era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era uma rádio fantástica, né? Que tinha uma estrutura enorme. A gente ouvia notícias, tinha o repórter Écio, fazia tchan, tchan, tchan. A gente, nossa, já vem notícia nova aí. Né, Luiz? Tinha música, aqueles compositores antigos, aqueles cantores. Olha, eu me lembro de todos, todos. Hoje, meus amigos, eu estudo violão. Às vezes, Luiz, eu chego lá no meu professor e falo assim, Elinho, eu queria hoje tirar uma música que é, por exemplo, aquela Mensagem, que era uma música que era cantada pela Isaurinha Garcia, né? Que é fantástica. Aí, de vez em quando, ele é jovem, então, ele tem 50 e poucos anos, ele fala assim, Irvênia, de que baú você tirou isso? Eu falo, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na década de 1950, né? Porque, olha, naquele tempo, quais eram os cantores? Dalva de Oliveira, Isaurinha Garcia, Linda Batista, como é que ela chamava a outra? Era Linda Batista, acho que era Dirce Batista, a irmã dela. Depois, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Francisco Alves, Lúcio Alves. Então, esse pessoal todo da antiga guarda, eu lembro de todas as músicas, né? Até hoje eu me lembro muito bem. Por quê? As notícias também internacionais, por exemplo, Copa do Mundo, tudo era transmitido pelo rádio. Não tinha outro instrumento, né? Então, a nossa pequena cidade lá, ela se comunicava com o mundo, sabia de todas as notícias do mundo através do rádio, né? Então, por isso que eu digo que a gente precisa, sim, transmitir as informações que são verdadeiras, que passam pelo crivo da bondade e que há necessidade de transmissão através dos meios que nós temos. E o rádio, sem dúvida, é um meio extraordinário, não é, Luiz? Com certeza, né? É Com um certeza. veículo de comunicação Nossa,
É um dos principais veículos de comunicação, né? Por exemplo, Visão. eu pego de manhã, quase sempre eu faço uma caminhada. Então eu ponho aqui a tiracolo, uma bolsinha pequena, ponho meu celular e ligo. Então eu vou ouvindo tudo através dali, né, dos aplicativos que eu tenho, inclusive de rádio, né? Faço a minha caminhada, vou ouvindo música ou vou recebendo notícias. Isso é muito importante, né? Porque põe a gente em comunicação com o mundo exterior. Bom, então é por aí. Então vamos ver nessa coisa da necessidade, né? Então eu conversei muito com um ex-aluno meu, professor Aulos Karstioff. Hoje ele é docente em nutrição, ele logo vai fazer o concurso dele para titular como docente lá na Unesp de Jaboticabal, e ele trabalha em nutrição animal. E o professor Aulos, ele me contou várias coisas. Por exemplo, hoje em dia nós temos que ver o aspecto nutricional que a gente já viu, né? Você pode, em outros alimentos vegetais e tantas coisas, buscar os nutrientes necessários para a sua alimentação. Segunda coisa, aspectos ecológicos, né? Então, ele me falou, por exemplo, para um frango produzir 1 quilo de carne, né, quando ele é abatido, ele tem que comer 5 quilos de milho e soja. Um boi, para produzir 1 quilo de carne, tem que comer 8 quilos de ração. Então, é assim, conclusão. Para cada 1 quilo de alimento para o boi, o ser humano vai aproveitar na mesa dele, sabe quanto? 83 gramas de carne. Então, é muito dispendioso para o planeta produzir esse mundo de alimento numa extensão territorial muito grande para você aproveitar pouca coisa de carne na sua mesa, né? Então, o consumo de carne, seja de boi, de frango, de porco, ela é muito dispendiosa para o planeta em termos ecológicos, é muito dispendiosa, né? Outra coisa, a criação de boi, através dos vários estudos feitos, representa o fator primário de destruição de florestas tropicais. Estima-se que no Brasil, 40% da floresta amazônica tenha virado pasto. Olha, que notícia mais assim assustadora, não é? Porque a gente sabe que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, produtora de oxigênio, produtora de tantas coisas, né? Tem uma diversidade de vegetais e de animais extraordinária. De repente vai virar pasto, né? Então a gente acaba ficando muito preocupado. Outra coisa, aqui no Brasil tem cerca de 200 milhões de pessoas. Ô Luiz, uma pessoa pesa em média quantos quilos aí você acha? Bom, o normal, uns 75, 84. Uma pessoa adulta, então, vamos supor, pesa em média 70 quilos. Então, 200 milhões de pessoas no Brasil pesando em média 70 quilos, né? Agora, sabe quantos bois tem no Brasil, Luiz? Tem 200 milhões de pessoas, tem 220 milhões de bois. Tem mais boi do que gente. Você sabe quanto pesa em média um boi, Luiz? É arroba, né, doutor Oliveira, que eles falam? Mas se você puser em quilos para comparar com o ser humano, um boi pesa em média 7 vezes mais que o ser humano. Agora você imagina, olha, aqui no Brasil tem 220 milhões de pessoas, cada pessoa pesando em média 70 quilos, mas tem 220 milhões de bois, cada um pesando em média 450, 500 quilos. Então, para quem que você acha que é dirigida a plantação, a maior produção agrícola do Brasil de soja, milho e outros vegetais? É para os animais, para alimentar boi, porco, frango, para depois você comer esses animais. Não é melhor você pular essa etapa e comer os vegetais? Não é? Que vão alimentar, então, 220 milhões de pessoas que pesam cada uma 70 quilos. E não 220 milhões de bois, só de boi, tem 220 milhões, cada um pesando
7 vezes mais do que um ser humano. E vai no Ceasa, lá tem frutas, legumes. Nossa Tão Senhora! baratinho, tão baratinho. Ô Luiz, eu penso assim, olha, se você morasse no Polo Norte, dentro de um iglu, que é aquela casinha de gelo, aí você sai pela portinha do seu iglu, e você olha assim, você fala, cadê supermercado? Não tem, não é? Cadê horta? Não tem. Cadê outras coisas? Não tem. Ou você vai comer o quê? O que você iria comer lá no Polo Norte, Luiz? Peixe. Peixe e outras coisas lá, alguns animais que tem lá. Então, você não teria uma oferta de alimento para mudar, para não comer carne. Agora, Frutas e legumes, eu não sei. não tem, eles não têm lá. Não tem Bom, porque não dá. agora, Luiz, você acha que num país tropical, como aqui no Brasil, você vai no Ceasa, você olha aqueles pavilhões assim, é uma coisa que você fala, meu Deus, obrigado que eu nasci aqui, porque a oferta de alimentos é uma coisa assim absurda. Absurda. Fora isso, eles dão opção para você jantar, almoçar, tem lá Tomar sopa à noite, nossa! sopa de cebola à noite. De Tem tudo, Luiz, de tudo. Nossa, ali é uma coisa que você fala assim, olha, Luiz, a favela que existe em torno do Ceasa, por que se formou favela em torno do Ceasa, Luiz, você acha? Por quê? Essa em questão da favela é questão dos produtos, né, que sobram, né? Sobram Claro, produtos claro, e aí sobram produtos ali. e eles acabam Então, ficando ali e essas pessoas que não têm outra fonte de obter os seus recursos econômicos, ficam ali em volta do Ceasa, porque o que sobra de alimento do Ceasa é uma coisa extraordinária, graças a Deus que não joga fora, né? que sustenta todo aquele pessoal de favela ali em volta, né? Então, é uma coisa assim muito, muito importante, né? Então, esses estudos que eu estou falando, dos 200 milhões de pessoas e 220 milhões de bois, eles estimam que a maior parte da produção agrícola do Brasil, que ocupa 1/3 da área útil do Brasil, é para alimentar bois, porcos e frangos. Então, vai falar isso para o setor da agropecuária. Nossa Senhora! Até eu vi uma notícia ontem que me foi enviada pela minha grande amiga Sônia Fonseca. Então, agora tem uma veterinária em Curitiba, no Paraná, faz alguns anos, ela começou a fazer experimentalmente, Luiz, a produção de carne em laboratório. Sabe o que ela faz? Ela faz biópsia nos animais, pega um pedacinho, aí ela leva para o laboratório, ela faz cultura de tecido, de músculo, né? Então faz um tecido, ali ela vai aumentando, ela está produzindo carne em laboratório, experimentalmente. Esse deputado entrou com um projeto para parar com esse experimento de produzir carne em laboratório, porque ele falou, isso vai prejudicar o setor agropecuário, de criar boi, porco e frango para o abate e para o consumo. Olha, Luiz, se é Mas possível. aí, doutor Oliveira, é uma coisa. Quando a senhora vê isso, um deputado, um vereador, sei lá, porque ele está no meio do negócio, ele tem um negócio desse, ele deve ter um negócio desse. Ele está pessoalmente interessado, né? Ele está interessado em isso é tem um difícil, viu? negócio no meio disso daí. É difícil, Ele não isso é está muito preocupado difícil. com a população, nada disso. Está preocupado com o negócio, com os negócios dele, né? É verdade. Entendeu? Então, meus amigos, vendo esse impacto ecológico da produção de carne, produção de boi, de porco, de frango, né? A gente tem também uma porção de coisas, o desgaste de água do planeta, a produção de gases através tanto do metano, através da erutação também dos ruminantes, né? Então, tudo isso assim, fora todo o produto secundário de produção de carne, por exemplo, sangue, fezes, urina, gorduras, hormônios, inseticidas, medicamentos, também cai no meio ambiente e vai contaminando tudo, né? Então,
Esse processo todo de produção de carne, ele desgasta muito o meio ambiente, né? E a gente tem que ter responsabilidade com isso, né? Doutor Então, Oliveira, professor, oi, o rapaz já veio aí para mexer na internet? ele veio hoje à tarde, eu pedi para ele vir só hoje à tarde para a gente fazer o programa agora de manhã, né? Não esquecer de colocar o cabo nesse computador que a senhora... Já colocou, meu filho, já veio uma outra pessoa, passou o cabo lá pelo telhado. A senhora já está no escritório, já? Não, eu estou aqui no escritório velho. Ah, mas lá no escritório tem que pôr um cabo. Já pôs, Luiz, o cabo já está lá. Aí ele já comprou um outro modem que vai para lá, vai ficar tudo nos trinques, você vai ver. A gente, nós estamos falando de particularidades de coisa em off, mas é assim, quando você vai fazer uma transmissão, eu aconselho a você não fazer transmissão pelo Wi-Fi, tá? Porque o Wi-Fi, nós já temos uma internet fraca. A pessoa está te vendendo 350, mas vem 280 para você. Ela já vem fraca. É igual a gasolina, né, doutor Oliveira? É. Então, a gente está conversando aqui da doutora Ivênia colocar o cabeamento, né, no computador que fica bem melhor. Não, eu conversei com esse moço, que é o técnico e ele falou, não, o seu produtor da rádio está certo. Ele falou, é isso mesmo. E ele vai pôr um cabo, Luiz, que vai fazer conexão direta no computador, não é Wi-Fi mais, viu? Lá no escritório novo. O Wi-Fi você usa aí para celular, para ficar, Então, né, pesquisando. Luiz, eu vou deixar assim, olha, meus amigos que estão participando do programa, eu vou deixar o Luiz quieto, assim, acomodado, porque ele está muito incomodado com isso. Então vai ser assim, olha, Luiz, aqui no meu escritório antigo, onde eu ainda estou, eu vou pôr uma bancada aqui que vai funcionar com Wi-Fi. Mas lá no escritório novo, na outra parte da casa, vai ser com conexão direta, viu? Não vai ser mais Wi-Fi, viu, Luiz? Eu estava tentando, até que eu tenho esse computador que eu estou falando com a senhora, fazer pelo Wi-Fi, mas não deu certo, não. Tive que colocar o cabeamento. Não, a gente vai fazer a coisa direitinho, pode deixar. Doutor Ivênia, qual é o tema que eu coloco aqui para o vídeo? Para o vídeo, você coloca... Parte 2, não é? A parte 2, é do mesmo título do anterior, viu? Ah, tá. Parte 2. Tá. Parte 2, então a gente cuidou da segunda peneira de Sócrates, que é a bondade, e a terceira, que é a necessidade. Para terminar, que eu estou vendo que o relógio está correndo, eu quero também contar para vocês um comentário que partiu do professor Aulus Carcioff, que é docente em nutrição animal, lá na Unesp, na Faculdade Veterinária da Unesp de Jaboticabal. Então ele fala assim, olha, a produção industrial de carne para o abate é uma das fontes mais importantes de poluição do meio ambiente, exigindo áreas gigantescas, consumindo enorme volume de recursos energéticos e naturais do planeta e assim onerando os cofres públicos, além de gerar bilhões de toneladas de resíduos tóxicos, sólidos, líquidos e gasosos que contaminam o solo, a água, o ar e, consequentemente, as plantas, os animais e as pessoas. Então, olha, pessoal, sem fazer campanha de conversão, quem achar que os nossos argumentos, as nossas reflexões merecem crédito, pensem nisso, viu? Não é assim, a gente não está julgando ninguém é mais evoluído espiritualmente porque é vegetariano, não é carnívoro, não é nada disso, não é? Qual é o nosso objetivo aqui? É poupar o sofrimento dos animais e respeitar o direito que eles têm à própria vida. Só isso. E quando alguém deixar de comer carne, eu gostaria que não fosse assim, eu vou parar de comer carne para diminuir o meu colesterol. Não, eu gostaria que o motivo fosse esse. Eu vou deixar de comer carne, chegou o meu momento, porque eu quero poupar a vida dos animais e poupar os animais do sofrimento que nós impingimos a eles durante a sua produção industrial para abate e consumo. Seria essa a motivação, né? Quem achar que pode fazer isso, tudo bem.
não é uma obrigação de ninguém, cada um tem o seu momento, como a gente já repetiu várias vezes aqui, né? Cada um tem o seu momento, tem a sua hora, não é todo mundo que está pronto para deixar a alimentação carnívora e partir para uma alimentação vegetariana. Quando se sentir pronto, vamos repetir, precisa fazer isso de maneira gradativa, devagar e com orientação de um profissional, de um nutricionista. Por quê? Dificilmente você vai sentir falta de proteína, mas você precisa vigiar o seu nível de vitamina B12, de ferro e de ômega 3, viu? Esses são os cuidados que a gente tem que tomar, né? Tá bom, pessoal? Então, é bem por aí, né? Tá certo, doutora Ivênia. Ó, eu estava vendo aqui, semana que vem, doutora Ivênia, o feriado é dia 15, né? Feriado é dia 15. Vai estar por aí, doutora Ivênia? Vou estar por aqui. Segunda-feira vai estar por aí, né? Vou. Então tá bom. Tem alguma mensagem, doutora Ivênia, para nós? Vamos, deixa eu ver. Eu gostaria... sim. Eu quero falar aqueles versos do Belmiro Braga, porque quero contar para os participantes o seguinte. Ontem, durante a minha caminhada, estava um dia muito bonito, né? Sol. Então, eu me pus com uma regata, uma bermuda, pus o meu tênis, o boné e saí andando pela minha rua, até lá embaixo. Chegou lá no final, tinha um cachorro, um pastor solto. E eu fui chegando assim e tinha o tutor dele ali perto. E eu, então, para fazer a política da boa vizinhança, né, eu já disse, a gente está vendo que ele é manso, ele obedece você, né? Ele falou, totalmente. Aí eu parei e falei, pois é, porque o cão, ele tem, na natureza, ele tem comportamento de matilha. O que é isso? É um agrupamento, né? Por exemplo, cães, lobos e outros carnívoros, eles têm comportamento de matilha. E tem um líder, né? O chamado macho alfa. E eu disse, então, quando ele está na nossa casa, o macho alfa é o tutor. Eu disse para o senhor, eu falei, então é você. Eu falei, eu estou vendo que você é o líder da matilha, ele te obedece. Ele falou, totalmente. Muito embora eu trate, aí conversamos um pouco, tal, né? Aí eu fui me despedi, fui até o fim da rua, voltei. Quando eu voltei, ele ainda estava por ali, então eu parei outra vez. Luiz, você vai falar que eu puxo prosa, né? Você não conheceu a minha irmã, essa que desencarnou há poucos meses. A minha irmã, ela era assim, ela sentava perto de alguém, em 5 minutos ela estava trocando receita, sabe? Era assim, era mais puxadora de prosa do que eu, né? Olha aqui, doutora. Você também é assim, é? Eu sou. Bom, aí, no que eu parei ali para conversar, eu falei, que idade ele tem? Tem 5 anos e tal. Eu falei, pois é, uma coisa que a gente precisa se preparar quando tem um animal assim que é muito próximo da gente é que eles vivem pouco, né? Um cão vive em média 13 anos, 12, 13 anos. Ele falou, isso é verdade e tal. Aí eu lembrei, eu falei, olha, inclusive agora, falando nesse assunto, eu vou falar para você os versinhos do Belmiro Braga, um poeta que tinha um cão que ele gostava muito, chamava-se Príncipe, né? E o príncipe morreu e ele fez esses versos para o príncipe. Ele disse assim, olha, pela estrada da vida, sob morros, desfiladeiras, e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. Hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios, porque entendi que elogio a quem chamo de cachorro desde que este cachorro conheci. Não é bonito, Luiz, essa demonstração de afeto entre os seres humanos e os animais, né? Isso é muito bonito mesmo. Então, pessoal, olha, boa semana para todos, viu? Evento. Eu espero que evento eu não mandei para você aí, Luiz. Sexta-feira eu estou indo para Belém. Convida. Então eu vou participar lá no sábado, dia 11, de um evento que vou fazer 3 palestras num dia só. Ave Maria, Jesus que me ajude.
3 palestras. Ô, Luiz, eu mandei para você o link aí. E eu tenho uma cartaz. coisa para falar para os ouvintes, que a doutora Ivênia vai para o céu. Eu vou para o céu também. Doutora Ivênia vai para o céu. Vocês não querem ir para o céu comigo? Eu não quero ir para o céu no momento e nem escutar a música do Gilberto Gil no momento. Olha, Se eu pessoal, quiser falar com com Deus. Deus. Então me fale se ir para o céu. Olha, eu ainda não mereço ir para o céu de Jesus, né? Não é isso, para isso que eu... Eu não tenho a pretensão de convidar vocês para ir para o céu de Jesus, porque está longe ainda. Mas a gente vai para o céu, que é o Congresso Espírita de Uberlândia, no último final de semana de janeiro de 2024, viu? Estou convidando o pessoal para ir para o céu. Final de semana é depois do Natal. Ô, Luiz, janeiro. Janeiro. Em janeiro de 2024, viu? Janeiro. Tá certo. Eu estou lá, vou participar do congresso, é um congresso maravilhoso. A gente vai para o céu, céu de Uberlândia. E amanhã, que é terça-feira, eu tenho à noite uma live com o pessoal do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. Mas me deram um tema difícil essa semana, eu penei para preparar, viu? O tema é assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é aguilhão, Luiz? Mas lá vem a doutora Ivênia. Deve ser alguma coisa que tenha mais coisas, mais... Aguilhão é ferrão. Tá. O aguilhão da abelha, o aguilhão da raia, o aguilhão do escorpião, né? Então, o aguilhão da morte, esse Falar é o que nisso, dói mais, né? Ivênia, vamos falar para a pessoa, uma das utilidades públicas, faça um exame em questão de abelha, viu? Tem gente que não pode com aguilhão. O aguilhão da abelha, porque não tem pode. abelhas que elas promovem uma reação, um choque anafilático, né? Tem gente É uma reação extrema e dá, inclusive, fechada da glote. Para de entrar o ar no pulmão, a pessoa em 3 minutos está morta, né? Você que vai para praia, sítios e onde tiver vocês fazem exame em questão da abelha. Alergia para abelha. Para abelha, escorpião e outros, né? Marimbondo. Aguilhão. Bom, pessoal, aguilhão. então é isso. O Luiz está com o cartaz da minha live de amanhã à noite, terça-feira, com o pessoal lá do Rio, e com o cartaz das minhas palestras lá em Belém, no sábado, dia 11 de novembro, viu? E eu volto no domingo à tarde, então eu espero que na próxima segunda-feira eu já faça o programa a partir do meu escritório, mudado para o lugar novo lá que eu estou preparando, né? Mas eu conto para vocês, viu? Tá certo. Abração, boa semana. Muito obrigado por tudo e até logo mais. Até logo mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada.